It is good to be back here in Monaco. Let's go for the 6th of the season and the 9th in Monte Carlo. Fãs da F1, vamos dar continuidade à nossa incrível realidade paralela com o Senna no grid. E agora é a hora do GP de Mônaco de 96, onde nós iremos ver a primeira mudança da nossa história aqui nos spin-offs quando comparamos com os vídeos da série normal. Além disso, será aqui que daremos outro salto de imersão. Como vimos no vídeo passado, Senna tem 50 pontos em 50 pontos possíveis e o campeonato de 96 está sendo uma senhora lavada, tanto nos treinos classificatórios como nas corridas. O Brazuca chegava a Mônaco para aparentemente aquela que seria a vitória mais previsível de toda a sua carreira. A tripla Senna, Williams de outro planeta e Mônaco faziam os prognósticos apontarem que Ayrton venceria a sexta corrida seguida e aplicaria outra lavada na concorrência. Mas será que ele iria confirmar o favoritismo no domingo? Vem descobrir aqui comigo! Mas antes, como de costume, te peço, se inscreva aqui, dê o like e ative as notificações se fores novo por aqui. Então vamos lá, pessoal! Na classificação, o Brazuca fez uma nova pole position e uma nova volta histórica no Principado. Aquele ano estava sendo tão incrível que ele havia narrado a própria volta da pole position. Chegou a hora de eu mostrar para vocês o Giant Leap que eu havia prometido no meu feed aqui no canal. Iremos ver na nossa realidade paralela o Senna on-board em Mônaco descrevendo a sua pole lap de 96. Então vamos lá, pessoal! Okay, now we're going to enter Saint-Avold, going towards Beau-Rivage and Massenet. Now the Casino corner. Then Mirabeau Haute, then the hairpin, and then the low Mirabeau. Going to Portier, where I crashed in '88, and now going towards the tunnel. Now the chicane, going towards the Tabac corner. And finally, the sector of the swimming pool. And now the Rascasse, completing the lap at Monaco. A pole lap de Ayrton foi mais de 2 segundos mais rápida do que a volta do segundo colocado Schumacher. Foi no próprio qualifying que Ayrton percebeu algo diferente com seu motor e pediu aos mecânicos que dessem uma olhada. Por precaução, ele havia decidido que faria uma corrida mais conservadora, sem forçar demais o motor. Na largada tudo ocorreu normalmente e o Brazuca manteve a liderança da corrida. Tudo ficou ainda melhor quando o alemão bateu sozinho na baixa Mirabeau quando nenhuma volta havia sido completada na corrida. Mesmo administrando o ritmo da corrida para não forçar muito o motor, o Brazuca rapidamente abriu uma enorme vantagem para o segundo colocado Hill e ainda voltou na frente do britânico após parar para o seu pit stop na volta 28. Na volta 40 o Brazuca já estava a cerca de 35 segundos à frente de Hill, mas quando o britânico abandonou a corrida, a diferença entre Ayrton e o novo segundo colocado, Olivier Panis, era de mais de uma volta. Com a corrida na mão, o Brazuca pôde tranquilamente administrar a vantagem que ele tinha sobre Panis e conquistou uma impressionante sexta vitória seguida no campeonato de 96 e a oitava seguida considerando as duas últimas corridas do ano anterior. Além disso, era sua nona vitória em Mônaco e um reinado absurdo que caminhava para durar ao menos mais uns 100 anos. No campeonato, o Brazuca seguia aumentando a vantagem absurda que tinha, agora com 35 pontos de vantagem para o segundo colocado Schumacher. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, 160 milhões de habitantes de um país inteiro já ficavam mal acostumados com tantas vitórias, pessoal. É isso aí, meu amigo. Obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima corrida imaginária.